Eu digo que a campanha abolicionista teve 3 fases, né? Tem uma fase que eu chamo das flores, que é esse momento de propaganda pacífica, tentativa de persuasão tanto da elite política quanto da opinião pública, né? Que o Rebouças participa ativamente no início dessa campanha. Depois tem esse momento dos votos, que acontece no interior das instituições políticas, em que o Rebouças participa ativamente, redigindo projetos, etc. E depois tem essa fase que eu chamo das balas, que é uma fase de confronto entre abolicionistas, escravistas e governo, em que o Rebouças participa ativamente, ajudando a promover fugas de escravos e etc. Então, o Rebouças, por exemplo, ele está vinculado a vários dos quilombos que se organizam no Rio de Janeiro. O quilombo do Leblon, que é sempre lembrado, é o maior, é o mais visível deles, mas há vários pequenos quilombos que funcionam mesmo na casa dos abolicionistas, que vão escondendo escravos. A situação chega a tal ponto que o jornal do Patrocínio, Cidade do Rio, no qual o Rebouças escreve, eles lançam manchetes assim, por exemplo, uma delas, uma manchete é Guerra Civil. Outra manchete é a regência ensanguentada, porque a princesa Isabel é a princesa regente, o imperador está doente na Europa, e o governo está reprimindo e a princesa não faz nada. Os abolicionistas vão pedir, inclusive, ajuda para ela, e ela diz que vai rezar, né? É a grande medida que ela toma para ajudar os abolicionistas que estão sendo perseguidos, presos, etc. Então, quando chega nesse final, a situação vai ganhando uma tal tonalidade que os abolicionistas declaram que vão para as vias de fato, né? Então, o Patrocínio faz uma declaração que eu gosto sempre de citar, porque ela é curta e expressiva do que todos estão dizendo. Os abolicionistas sinceros estão todos preparados para morrer. Eles realmente se dispõem a ir às armas, se for preciso. E aí, nesse momento que uma parte da elite política começa, da elite social, de modo geral, começa a recuar. Finalmente pressionada pelas circunstâncias todas. A princesa resolve afastar o Cotegipe, que vinha reprimindo sistematicamente os abolicionistas. Quando ela forma um novo gabinete, que assume em 1º de março de 1888, ela chama um membro do Partido Conservador e desse grupo que vinha reprimindo os abolicionistas, que é o João Alfredo Correia de Oliveira. O João Alfredo é um apoiador do Cotegipe até então. Mas o Rebouças, com o pragmatismo que lhe era peculiar, ele vai ao inimigo, vai na segunda-feira ao inimigo do domingo. Ele vai com seus projetos debaixo do braço, falar com o João Alfredo, falar com a princesa Isabel e tentar produzir uma medida abolicionista que seja viável de passar no parlamento. E ele redige as versões, a versão inicial do que será a lei do 13 de maio de 1888. Ele redige uma lei que é no formato, uma espécie de versão reduzida do que eles queriam aprovar no gabinete Dantas, que é uma lei em que tem a libertação dos escravos, mas que tem outras medidas de garantia de direitos, né? E etc. Mas o que acontece é que a única negociação possível com este governo, que é um governo, né, que até o dia anterior era escravista, que agora se declara pela abolição, é fazer uma lei que seja absolutamente simples, né, e sem nenhuma garantia adicional. Então, o máximo que ele consegue na negociação é que seja a abolição da escravidão sem indenização aos proprietários. Acho que o Rebouças é o grande articulador da campanha abolicionista inteira, porque ele opera em todas as arenas em que ela aconteceu. E ele não foi visto dessa maneira pela historiografia, pela opinião pública, etc., eu acho que por 2 razões. Uma razão é esse modus operandi dele no bastidor. Ele está sempre fora da cena principal. Eu só descobri o Rebouças porque eu fui escavando correspondência, diários. Então, esse gênero de articulação não aparece à primeira vista. Essa é uma razão. Agora, a outra razão que está longe de ser irrelevante é que o Rebouças era negro.
Então, na hora em que o país vai construindo seus heróis nacionais, ele elege certas figuras em detrimento de outras.